Olá, minha gente, sejam bem-vindos à lição número 32 do livro Um Curso em Milagres. Espero que todos estejam bem e animados para mais uma lição. E se você chegou aqui pela primeira vez, primeiro eu quero dizer, seja bem-vindo, gratidão por estar aqui. E se você não sabe do que se trata, esse aqui é o livro Um Curso em Milagres. E nós estamos aqui fazendo diariamente uma das 365 lições que o livro propõe como uma mudança da nossa forma de pensamento, onde a gente sai do controle do ego e passa a pensar, a criar a partir da consciência crística, da consciência una. Então, é trazer o conceito de que todos somos um e que a consciência crística ou a consciência única, ela é perfeita em criação, porque ela foi criada pelo Deus, pelo divino, que também existe em nós. Então, é deixar o controle do ego e passar a ser guiado e orientada pelo Espírito Divino que vive em nós. Então, esse é o objetivo, é isso que o livro ensina, nos traz a visão crística, a visão da consciência una, de que não existe separação no mundo, e nos traz o ensinamento de como fazer isso acontecer na nossa vida. Então, as lições é o treinamento que nós estamos fazendo aqui diariamente para que possamos compreender, entender e aplicar isso no nosso dia a dia. E hoje nós estamos na lição 32, que diz o seguinte: eu inventei o mundo que vejo. Eu inventei o mundo que vejo. Então, aqui nós estamos assumindo que existe uma causa, né? Por trás desse efeito que eu tô vendo lá fora do mundo, existe uma causa. Então, eu assumi que eu inventei. Então, a causa está dentro de mim. Então, o mundo que eu vejo lá fora, ele é o efeito de uma causa que existe dentro de mim. E o trecho da lição diz o seguinte: não é vítimas do mundo que vês, pois o inventaste. Podes desistir dele com a mesma facilidade com que o inventaste. Tu o verás ou não, conforme desejares. Enquanto o quiseres, tu o verás. Quando não mais o quiseres, ele não estará mais lá para que o vejas. Então, aqui a lição está falando que existe uma escolha. Nós podemos escolher como interpretar o que nós estamos vendo, ouvindo, recebendo de alguma forma, seja através de uma leitura, de um vídeo, de uma conversa. Nós podemos escolher como que eu vou interpretar essa informação, porque é a partir da forma e do momento que eu interpreto essa informação que eu crio dentro de mim uma realidade que vai ser projetada para fora. Vou dar um exemplo bem simples para você compreender como que é esse sistema de criar a realidade a partir das interpretações. Imagina que você conhece lá um casal e você é muito amigo de uma das partes do casal. E aí esse casal briga e uma das partes, né, seja o homem ou seja a mulher, vem para você e conta a versão dela com relação à briga que aconteceu. E aí você interpreta aquela história como sendo real e verdadeira, e você, a partir disso, cria uma percepção sobre a outra pessoa. E aí você passa a enxergar aquela outra pessoa da forma como ela foi descrita pela pessoa que conversou com você, pela parte do casal que conversou com você.
E isso é uma coisa que é até comum acontecer, né? Você acaba tomando um lado, ou você acaba acreditando e tendo um julgamento sobre a outra pessoa que talvez não seja real, não seja verdadeiro. E não é verdadeiro. Porque se pararmos para pensar, a outra pessoa, independente, ela é só uma personalidade que provavelmente está agindo pelo ego. Assim como a pessoa que veio te contar a história também está agindo pelo ego. Então, nenhuma das duas partes é real e verdadeira. Mas você assume uma concepção daquilo que você ouviu, então você internalizou aquilo e começa a projetar para fora. De que forma? Olhando aquela outra pessoa exatamente da forma como ela foi descrita para você. E aí você já criou uma crença sobre aquela pessoa. E essa crença talvez até te prejudique nos seus relacionamentos, porque muitas pessoas, elas por ver uma situação de um casal, elas internalizam aquilo para elas e acreditam que aquilo também pode acontecer com elas. Então, percebe como a crença ela é criada? Eu ouvi, eu li, eu vi uma informação, eu criei, né, uma interpretação daquilo e a partir dessa interpretação eu começo a projetar para fora a minha crença sobre aquilo. E aí, óbvio que eu vou criar isso fora, porque é uma crença que está dentro. Então, eu passo a ver o mundo, seja a pessoa, ou seja um governo, ou seja uma entidade, eu passo a ver aquilo a partir da minha interpretação. Então, toda crença, ela nasce dessa forma. E nós temos a escolha aqui. E qual é a escolha? Entrar na neutralidade e no não julgamento. Eu vou receber uma informação e se eu tiver esse entendimento de que estamos operando no piloto automático controlado pelo ego, eu vou compreender que seja o que foi que aquela pessoa fez, ela não está agindo no seu estado real de ser, que é o espírito. E se você comprar essa ideia, interpretar essa ideia e projetar essa ideia para fora, que é uma ideia mentirosa, você também está agindo no piloto automático do seu ego. Você não está agindo pelo seu espírito, porque o espírito é nele que está a verdade. E ele não vai entrar em julgamento, ele vai ficar na neutralidade. Não significa que você não vai ter opinião sobre o mundo, sobre as pessoas. Não, é você usar a sabedoria de consultar a sua divindade, o seu espírito, a sua essência, porque é nela que está a resposta. Então, se eu olho uma situação pela minha mente do ego racional, eu vou ter um monte de julgamento. Isso é errado, isso é injusto. E, enfim, eu vou ter uma lista de julgamentos e pré-julgamentos daquilo que eu nem sei de fato o que aconteceu. Mas se eu entrar para dentro e dizer, opa, peraí, deixa eu fechar os olhos, deixa eu respirar fundo e buscar dentro de mim, pela intuição, a resposta. E consulta, né? Eu posso consultar a minha sabedoria interior o tempo todo. E quando eu consulto, eu vou perceber respostas diferentes. Então, nós estamos muito acostumados a simplesmente olhar para uma situação e já ter um monte de julgamentos sobre aquela situação. E esses julgamentos criam dentro de nós essa realidade. A gente distorce tudo, né? A gente distorce a verdade. E muitas vezes a gente nem quer olhar para a verdade. A gente sabe que uma pessoa que está numa situação onde ela está, por exemplo, no mundo do crime, ou quiçá em algum tipo de vício, ela é uma pessoa da mesma forma que eu sou, um espírito da mesma forma que eu sou. Mas às vezes é muito mais fácil julgar, e eu já fiz muito isso. Eu já fiz muito isso de olhar para um ser humano que está ali perdido de alguma forma e dar um monte de julgamento.
ele está escolhendo, e ele está escolhendo realmente, mas de repente ele só precisa de conhecimento, e ele não tem conhecimento. Então, aquilo que ele acredita, ele está criando na vida dele. Se ele passar a ter novos conhecimentos, a receber nova informação, ele vai também passar a enxergar outras formas de lidar com as suas situações internas. E aí ele vai buscar uma cura, vai buscar uma ajuda. Então, quando a gente julga, quando a gente olha e julga, né, pela nossa mente limitada do ego, a gente sempre vai interpretar um mundo totalmente diferente do que ele realmente é de fato. Então, não existe nada lá fora. Quando a gente diz que não existe nada lá fora, significa que tudo isso que nós estamos olhando hoje deste mundo atual não é real, porque são todas projeções da minha mente, da mente do outro, enfim, são milhões, milhares, bilhões, no caso do planeta Terra, bilhões de mentes criando projeções baseado nas suas crenças internas. Então, essa leitura de hoje, essa prática de hoje, é para trazer esse entendimento. Olha, eu inventei o mundo que está lá fora. E eu posso fazer uma escolha de interpretá-lo de forma diferente. Interpretar uma pessoa, uma atitude de uma pessoa de forma diferente. Se eu sei que a minha essência, meu espírito, ele é puro amor incondicional, porque ele é a representação de Deus em mim, como é que eu vou interpretar esse mundo lá fora? É diferente, entende? É muito diferente quando eu tenho essa concepção da verdade dentro de mim. Então, essa é a nossa reflexão de hoje. E aí também eu separei uma leitura aqui que está no capítulo 31, da página 713, que diz o seguinte: És invulnerável? Então, o mundo, no teu modo de ver, não pode causar dano. Perdoas? Então, o mundo perdoa, pois tu perdoastes as ofensas do mundo, e assim ele olha para ti com olhos que veem como os teus. És um corpo? Neste caso, o mundo todo é percebido como traidor e disposto a matar. És um espírito sem a morte e sem a promessa da corrupção e a mancha do pecado sobre ti mesmo? Neste caso, o mundo é visto como estável, inteiramente digno da tua confiança, um lugar feliz no qual se descansa por algum tempo, onde nada precisa ser temido, mas apenas amado. Quem não é bem visto para aquele que é benigno de coração? E o que poderia ferir o que é verdadeiramente inocente? Seja feita a tua vontade, tu, santa criança de Deus. Não importa se pensas que estás na terra ou no céu, e que, em sua vontade, o teu Pai quer de ti, não podes nunca mudar. A verdade em ti permanece tão radiante quanto uma estrela, tão pura quanto a luz, tão inocente quanto o próprio amor. E tu és digno de que seja feita a tua vontade. Então, aqui, praticamente ele está dizendo que nós somos perfeitos como aquele que nos criou. E nós podemos acessar essa verdade. Porém, nós estamos condicionados às nossas crenças, porque nós estamos, como ele diz aqui, se identificando com o corpo. Então, se a gente se identifica com o corpo, que é
o ego, né, que está nesse comando desse corpo, neste momento, nós vemos um mundo completamente diferente daquele mundo que nós veríamos se nos identificássemos com o Espírito Divino que existe em nós. Então é por isso que nós estamos criando esse mundo, baseados nas nossas crenças. Então, Deus, ele não pune, ele não julga, ele não se afastou de nenhum de nós. Nós somos a própria divindade em ação. Então, se a gente assume isso dentro de nós, a gente pode, de acordo com o que ele diz aqui, a gente pode criar uma realidade diferente. O mundo lá fora, hoje em dia, se a gente for analisar, ele é baseado em culpa, em castigo, em punição. E a gente mesmo, no dia a dia, a gente se pune por coisas tão pequenas. Percebe? Eu na minha vida, eu vejo quantas vezes eu me puni, eu me castiguei, eu me culpei por coisas insignificantes. E eu passei anos sofrendo por culpa de coisas que eu tinha mal interpretado, e essa má interpretação criou dentro de mim uma crença de culpa, de castigo, de punição. Então, quantos de nós também não passam uma vida toda, muitas vezes, com sentimento de culpa, se punindo e querendo também punir o mundo lá fora, achando que o mundo lá fora também é culpado. E na verdade não é, tudo é uma questão da forma como nós estamos nos interpretando. Estamos nos interpretando, estamos nos identificando com quem? Com este corpo e mente limitada do ego? Ou com o Espírito Divino, imagem e semelhança do Criador, a fonte que criou tudo, baseado no amor? Nós somos este amor, nós somos este amor aqui que ele diz que é inocente, que já tem tudo, que já é tudo. Só que, enquanto nós não acreditarmos nisso, nós iremos sofrer as consequências da lei da causa e efeito. Eu crio uma causa dentro de mim, eu gero um efeito lá fora, o tempo todo. Então, fica essa reflexão para o dia de hoje. E eu não falei sobre como fazer as práticas, né? Vamos lá, então. A lição, a prática hoje é: eu inventei o mundo que eu vejo. Então, ele pede aqui, assim como ontem, que seja feito 2 períodos mais longos, de até 5 minutos. Se você se sentir confortável, pode fazer mais de 5 minutos, de manhã e à noite. Então, você primeiro vai olhar para fora, para a situação fora, e vai dizer: eu inventei o mundo que eu vejo. Eu inventei o mundo que eu vejo. E depois você vai olhar de olhos fechados, vai olhar para dentro, perceber o que está acontecendo dentro de você e repetir: eu inventei o mundo que eu vejo. E se você perceber uma emoção, um sentimento, diante de uma situação na sua vida, você pode dizer: eu inventei essa situação que eu vejo. Eu inventei essa situação que eu vejo. E aí, durante o dia, procure também mentalizar ou repetir verbalmente a frase: eu inventei o mundo que eu vejo. Então, tá lá andando, tá lavando louça, tá fazendo a sua rotina do dia, traz para sua mente: eu inventei o mundo que eu vejo. Eu inventei o mundo que eu vejo. E internaliza essa informação, tá bom? Então, boas práticas para você, e eu te espero também amanhã para a lição número 33. Um grande beijo!